Pois bem, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo sobre Trilhos, vídeo para membros do canal, vídeo onde vocês ficam sabendo das coisas antes que todo mundo, antes que a mídia, antes que qualquer ser humano, né? Então, hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que é uma das maiores sacanagens que o governo de São Paulo vai aprontar em muitos anos de uma forma descarada. Vamos falar sobre a concessão da 11, 12 e 13 e sobre as garantias de lucro que a nova concessionária vai ter, né? Bom, o assunto ele é amplo, não é para todo mundo, então quem for cabeça que nem eu vai degustar o tema. Então vamos lá, tá? Eu coloquei nesse primeiro mapa aqui, né, pra gente entender uma coisa. A concessão ela tem investimentos, tem custos com operação. Ao mesmo tempo, ela tem fontes de receita, que são aporte, conta-prestação, enfim. Vamos explicar então. Começando pelo básico, né? A concessão das linhas 11, 12 e 13, ela prevê um investimento de 12,5 bilhões em diversas disciplinas. A gente tem aqui estações, transposição em vias, sinalização, manutenção, rede aérea, projetos e socioambiental. Que tem um plano geral de o que vai acontecer, mas a gente tem alguns detalhes aqui embaixo, por exemplo, né, que é esse CAPEX, que é capital de investimento. Nós temos uma divisão desse CAPEX, né, em linha, por linha e por disciplina. Então a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, desse total de 12,4 bilhões de reais, a gente vê que a linha 11 vai receber 4,4 bilhões, a extensão de César de Souza custa 500 milhões, linha 12 recebe 2,6 bilhões, né? Linha 13, 2,2 bilhões. Então, tem várias disciplinas aqui. E também a gente tem investimento por áreas específicas. A gente pode perceber, por exemplo, que o maior investimento da concessão vai ser com sinalização, quase 2 bilhões de reais. Estações novas, 1,5 bilhão, via permanente 1 bilhão, né? Transposição de via, obras de arte, que são pontos e viadutos, com 1,2 bilhão. Socioambiental, 1,5 bilhão. Então, esse gráfico mostra pra gente, né, como esse investimento vai ser dividido. A gente percebe que a maioria vai ficar para a linha 11 Coral e para a sinalização. Tá aí tudo bem, né? Então, esse é o nosso querido CAPEX, né? Aqui a gente tem o nosso breakdown, né? O breakdown é o volume de investimentos ao longo do tempo. Nós temos aqui então nossa curva de investimentos do ano 1 da concessão até o ano 8 praticamente. Então a gente tem aqui, começa com 612 bilhões, chega no pico no ano 4 com 2,7 bilhões de reais e termina ali no ano 9 com 7 milhões de reais em alguma coisa que eu não consigo identificar que está sendo investido. E depois, lá para o ano 14 até o 17, eles fazem um reinvestimento em sistemas, que ele coloca como telecom em sistemas. Possivelmente esse investimento é troca de computadores, é hardware, software, porque fica obsoleto com o tempo. Então ele está prevendo esse reinvestimento em sistemas, tá? Então, essa aqui é a nossa curva, né, do breakdown. Bom, eu vou pular o modelo operacional porque não tem a ver com o nosso tópico aqui. A gente vai agora para o OPEX. OPEX é capital de operação, né? Então, quanto custa operar a concessão por 31 anos? Vai custar 30 bilhões de reais. Vocês pensaram que investimento é só investimento de injeção de dinheiro nas linhas? Não, tem a grana que o privado vai gastar para operar, né? Então, você vê que não é pouca grana não, né? 30 bilhões é grana pra caramba. E a gente vê que, claro, a linha mais cara de operar é a linha 11, que vai consumir 12,9 bilhões de reais de investimento, né? Tem depois a linha 12, a linha 13 e essa questão aqui, outros, que é bilhetagem, fiscalização, entre outros, né? Aqui tem por seção. O que é mais caro? Operação, manutenção. Manutenção sempre é mais cara, 12 bilhões. Aí depois vem operação, 10 bilhões. Aí a gente vai para bilhetagem, que é bilhete único, né? É o top, sistemas de arrecadação, os validadores, né? Despesas administrativas, taxa de fiscalização e o mais ali, ó, ressarcimento. Não sei o que é esse ressarcimento, né? A gente tem aí o nosso OPEX. Tem também o nosso breakdown de OPEX, que é
a onda, né, de quanto a empresa privada vai ter que investir. A gente tem várias análises aqui, ele separa, por exemplo, aqui do ano 1 até o ano 8, é quando vai estar sendo feito, né, os investimentos, né? E depois dos investimentos a gente vai ter, a partir do ano 9, todas as melhorias com redução de intervalos e tudo mais, né? Então perceba que no ano 1 é 319 milhões, porque a CPTM vai começar ali a fazer a transição. E a partir do ano 2 já sobe para 770 milhões, porque a concessionária assume de fato. Vai subindo aqui, no ano 9 fica acima de 1 bilhão quase todos os anos, né? Então, ó, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Nesse ano aqui específico, esse 2, o ano 23, né, tá com 1,2 bilhão, você repara que tem um aumento nos custos socioambientais. O que isso significa na prática, eu não sei dizer, né? Porque esse aumento de custo socioambiental, será que é renovação de licença, de repente, licença de operação, alguma coisa desse tipo? Pode ser que seja, mas não está explicitado o que é esse aumento da despesa socioambiental. E vai até o ano 31 ali, acima de 1 bilhão de reais. Né? Eu vou entrar um pouquinho no mecanismo de pagamento para vocês entenderem como é que a coisa tá feita aí. Porque isso aqui tá. A gente falou até então do que a concessionária vai gastar. Agora vamos falar do que a concessionária vai receber. Tá? Mecanismo de pagamento. A gente tem dois recursos brutos: aporte público, que é o pacote, o dinheiro que o governo vai pagar, a parte do governo para a realização de investimentos em parcela única. E a contraprestação pecuniária bruta. Essa contraprestação pecuniária bruta, ela é dividida em duas partes. A contraprestação fixa paga CAPEX, que é investimento sobre as linhas, né? Ou seja, assim que a concessionária termina uma obra, ela faz jus à contraprestação pecuniária fixa, né? Enquanto a contraprestação pecuniária variável, ela está atrelada ao seu desempenho de operação, ou seja, ao OPEX, né? Então a gente vai ter aqui uma série de, que está colocando contraprestação por carro-quilômetro, né? Então observe aqui, contraprestação carro-quilômetro correspondente ao mês M, preço do carro-quilômetro, ou seja, eles vão pagar, aqui no caso, um valor por quilômetro de trem rodado, né? E tem aqui um PU, preço do carro quilômetro válido no cenário base, é de R$ 9,45. Caramba, tá caro esse carro quilômetro, hein, cara? R$ 9,45 custa o carro quilômetro aqui nas linhas 11, 12 e 13, hein? Tá caro, hein? Tá caro. 1 quilômetro e um carro, hein? Rapaz, sério mesmo, hein? Tá complicado, hein? Vai ser paulado isso aí. Da linha 11, 12 e 13. Da linha 7 era menos, hein? Mas enfim. Tem outras formulações aqui, né? Eu vou passar um pouco mais para baixo. Isso aqui explica melhor a visão geral, né? A contraprestação pecuniária bruta é a contraprestação pecuniária fixa aqui, não, é bruta, né? A contraprestação pecuniária bruta é composta pelos seguintes componentes: contraprestação fixa e variável. A contraprestação fixa, componente da contraprestação pecuniária, que tem como objetivo remunerar os investimentos, CAPEX, da concessão, cujo pagamento se dará conforme a conclusão do pacote de investimentos. Ou seja, concluiu a obra, recebe a contraprestação pecuniária fixa, né? A contraprestação pecuniária variável, ela é o componente da contraprestação pecuniária que tem como objetivo remunerar os encargos com operação, ou seja, o OPEX, bem como os atributos da concessão cujo pagamento se dará a partir do início da operação assistida. A gente tem aqui então, na contraprestação fixa, que é esse primeiro bloco aqui, a 100% menos o desconto do ônus de fiscalização de 3%, menos o desconto do bilhete único de 5%. Na contraprestação variável, nós temos o desconto da fiscalização de 3%, o bilhete único de 5%, mais o desconto de desempenho, que é atrelado àquela formulação, né, do anexo de desempenho operacional. Aqui ele atrelou desempenho igual a 100%, menos 80%, mais 20% vezes IQS. O IQS, eu não sei porque ele botou IQS aqui, ele ficaria... entendi. Tá, ele multiplicou porque esse 20% que vai influir. Então o IQS
é o índice de qualidade de serviço, né? Poderia ser justamente, poderia ser o CMD, mas ele não está considerando manutenção no índice de desempenho. Então, ele aumentou aqui em comparação, por exemplo, com a linha 8 e 9, que é 12%, sobre o CMD, que é o índice geral, ou seja, só pega 6% da operação. Aqui, então, eles vão cobrar mais da concessionária em relação à operação. Então, uma coisa interessante, a concessão da 11.12.13 vai ter um pé muito forte na qualidade do que as outras concessões, tá? Beleza. Aqui vai entrar essa conta bizarra, que é a coisa mais anormal desse contrato. Eu vou explicar para vocês de um jeito muito resumido, porque não dá para explicar num vídeo só, tem que fazer uma análise destrinchando coisa por coisa. O CPFI é a contraprestação pecuniária fixa relacionada ao investimento X. Por exemplo, construção da estação Antônio Janete Neto tem uma determinada contraprestação. O governo paga uma parte, que é o aporte fixo, e a segunda parte, a contraprestação pecuniária, ela vai ser paga depois da conclusão do investimento. Só que esse pagamento ele vai ser feito da seguinte forma: será feito um reajuste ao longo do tempo, e esse reajuste fechado vai ter um pagamento em parcelas mensais até o final do contrato. Essa regra aqui, esse 732, é o número de meses do contrato de concessão, de 31 anos. Né? 372 dividido por 31 dá 12 meses. Então, 31 anos vezes 12 dá 372 meses. Você vai fazer a diferença disso sobre o T, que é o mês de finalização do investimento. Então, quanto mais rápido finalizar, né, maior vai ser a potencialização de tudo isso que está aqui. Então, né, é que o governo garante uma taxa de retorno que é de 0,7% ao mês ou de 9,2% ao ano. Ou seja, a concessionária ela vai ter uma contraprestação turbinada aí, né? Então, é bem interessante. Então, só resumindo, aporte é pagamento único que o governo vai fazer na hora de fazer o investimento, e a pecuniária fixa é o pagamento mensal ao longo dos 31 anos de concessão a partir, né, da finalização do investimento. Aí tem um exemplo aqui, né? E coloca aqui, ó, o OPEX da concessão se inicia a partir da assinatura do contrato quando cadê, ó? Vamos repetir. O OPEX da concessão inicia-se a partir da assinatura do contrato quando iniciar-se-á a fase pré-operacional. Durante a fase pré-operacional, a concessionária é responsável por arcar com seus próprios custos, uma vez que a CPTM é responsável pela operação das linhas. Então está aqui o OPEX crescente. A contraprestação variável começa a ser paga a partir do início da operação comercial, quando cumpridas as condições de conclusão, ou seja, essa contraprestação variável, com aquele valor, né, de carro quilômetro, desempenho, por operação, é paga depois da fase pré-operacional. Quando a concessionária estiver de fato operando, quando ela assumir, ela fará jus à contraprestação variável. E repare que a contraprestação variável é maior que o custo de investimento. Então, repare que o custo de operação. Então, já dá um lucro. Tá? Aqui a gente já vê margem de lucro. Né? E aqui ele vai falar sobre CAPEX. Né? A execução do CAPEX é iniciada já na fase pré-operacional, com trabalhos iniciais e execução de investimentos prioritários. O gráfico demonstra a execução de um dos pacotes de investimentos, pacote de investimento 1. Dado um exemplo, então, nós temos em azul escuro o OPEX, que é a operação da linha, e o pacote de investimento construção da estação Antônio Janete Neto, no ano 1 e no ano 2. O que acontece aqui, então, no próximo slide é quando da conclusão substancial, conclusão plena do pacote de investimentos, a concessionária fará jus à parcela do aporte público e da contraprestação fixa correspondentes. Ou seja, quando ela terminar isso tudo, né? O aporte público tem a forma de um pagamento bullet, né? Enquanto a contraprestação fixa de uma anuidade a ser paga até o término do contrato. Os componentes do aporte público e contraprestação amortizam integralmente o respectivo pacote de investimentos. Ou seja, atenção para essas palavras.
os componentes do aporte público e contraprestação pecuniária fixa amortizam integralmente o pacote de investimentos, ou seja, em valor presente, aporte público, o dinheiro que o governo vai dar, mais a contraprestação fixa ao longo dos 31 anos paga um investimento. O privado não precisa se arriscar. O governo vai pagar tudo. O governo vai pagar tudo. Tudo. Não existe risco. O governo paga tudo. Só que eu pago uma parte agora, outra parte depois. Aqui no caso, né? O que ele está falando aqui. Esse valor inicial aqui, né? Essa contraprestação, que é a metade do investimento, ele paga assim que concluir. E todo esse restante aqui ao longo do tempo. Bom, acho que deu para entender bem, né? Aqui ele coloca um pacote de investimentos 2, só para a gente entender, vamos exemplificar. Tá, pacote de investimentos 2 aqui no segundo ano e no terceiro ano. Ele vai pagar o aporte do investimento 2, que esse amarelo vai pagar aqui, e vai juntar a contraprestação pecuniária fixa ao longo do tempo. Ou seja, né, a concessionária vai arcar primeiro, vai gastar o dinheiro dela, ó, bota a grana, terminei a minha obra. Legal, o governo vai pagar o aporte. Então o governo paga depois. Paguei metade do meu acordo para você. E o restante do meu dinheiro? Eu vou pagar ao longo dos meses que sobraram aí, ao longo dos anos que sobraram. É feita aquela conta, aquela conta maluca. E essa conta maluca define quanto o governo vai pagar por mês ao longo de toda a concessão, que é aquele turbinado. Então, quanto mais rápido a concessionária terminar, mais ela vai receber. Aqui tem uma bagatela, eu não li isso aqui, é coisa pra cacete, eu vou ler depois, tá? Muito bom. E aqui tem o financeiro, aqui que tá a cereja do bolo, que é o que vocês deveriam ficar assim mais louco de cabelo em pé, né? É pro calvo ficar de cabelo em pé, financeiro. Nós temos aqui algumas premissas, né? Então, gerais, database, outubro 23, 31 anos, custo capital é 9,2, que eu acho que é o retorno, né, por ano. Tributação, enfim, um monte de bagaça aqui que não nos interessa tanto, né? Aporte de 50% do valor, enfim, o governo vai bancar metade, né? Aqui tá o BO, resultados. Os dois próximos slides mostram assim o tamanho do BO. Nós temos então todo o gráfico financeiro. Esse gráfico maluco é o gráfico financeiro. Nós temos aqui então CAPEX em cinza, OPEX em laranja, impostos em vermelho, aporte em azul, contraprestação variável em amarelo, fixa em verde, acessórias em roxo e desembolso com despesa de monitoramento, que é irrisório, nem dá para ver, né? Enfim, as linhas mais grossas referem-se a gastos da concessionária. Linhas estreitas referem-se a aportes do governo. E percebe que na maioria das vezes os aportes do governo superam os custos da concessionária. Vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos analisar o gráfico. Relembrando, o CAPEX é o que a concessionária vai investir. Eu sou o privado. Eu vou construir a estação Antônio de Janete Neto, Lajeado, Guaianazes e todas as outras que forem necessárias. É CAPEX, é obra, tá? Então, o CAPEX, você percebe que ele vai do ano 1 até o ano 8. E tem ali o ano 16 e 17, tá? Que é o investimento direto. Nós temos o OPEX. O OPEX, né, é o meu custo com operação. Ele tem um pequeno custo no começo, porque é eu contratando os funcionários, e vai aumentar esse custo conforme eu for assumindo as linhas. Esse custo vai aumentar bastante ali entre o ano 8 e o ano 9. Porque os meus investimentos vão estar prontos. Então vai ter uma redução de intervalo das linhas, vai aumentar o custo de operação, de manutenção, vai ficar tudo bom. Legal, isso a gente precisa entender, tá entendido, né? Tem também os nossos impostos, então quanto mais a gente tiver evoluído, mais impostos a gente vai pagar ao longo do tempo. Isso é um fator que influencia bastante. Então isso aqui, né, esses três primeiros quadrados, o cinza, o laranja e o vermelho são meus custos. Agora o governo vai fazer a parte dele. Qual a parte do governo? Ele vai me pagar em azul aporte, né, que é sobre coisas que eu já construí. Agora que no começo não tem aporte. Ano 1 e ano 2, irrisório. Ano 3,
ele vai pagar um aporte referente à finalização do meu investimento. Então, finalizei o investimento aqui no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, no ano 7 e um pouquinho no ano 8. Então, nesses anos, eu finalizei os meus investimentos. Repare que você não tem mais aporte a partir do ano 9. Por quê? Porque eu já terminei o meu investimento. Então, tá tudo certo, né? Essas linhas são um pouco diferentes porque os projetos podem acabar em diferentes prazos, né? Então, essas linhas elas vão aparecer em diferentes patamares, né? Conforme a finalização de cada empreendimento. Então, sempre que eu finalizar uma obra, iniciativa privada, vou receber um dinheiro do governo, que é 50% do que eu gastei. Então, se eu gastei R$1 bilhão na construção da estação Antônio Janete Neto, eu vou receber 500 milhões. Muito bom. A contraprestação pecuniária fixa é a parte que talvez seja bem interessante desse projeto. Por quê? Legal, eu recebi 500 milhões de reais, né, em relação à construção da estação Antônio Janete Neto. Na teoria, nossa, eu fui pegar a calculadora aqui para poder calcular com vocês. Então, o que acontece? Legal. Tá, e os outros dinheiros? Essa contraprestação pecuniária fixa é o restante. Opa, o governo vai ter que me pagar os outros 500 milhões de reais ao longo dos 31 anos, né? Então, por exemplo, eu terminei. Aqui, ó, vou pegar aqui. 500 milhões, né? 500 milhões, por exemplo, né? Eu vou ter que tirar desse valor aqui, dividir esse valor por 31 anos, né? Por 31 não, né? Porque se eu terminar no ano número 8, né? Então eu pegar aqui menos, né? Dividido por aqui 31 menos 8, um exemplo, né? Aí, o que acontece? O governo vai ter que me pagar 21 milhões de reais por ano, né? Isso vai dar um certo valor por mês. E vai me pagar até o final da concessão. Aí, ao longo dos 31 anos, o governo vai ter garantido que me pagou a primeira parcela de 50% no final do meu empreendimento e os outros 50% quando ele tiver, né, quando finalizar o contrato. De forma que todo investimento que eu fiz, o governo pagou. Só que a diferença é que uma vez ele pagou metade à vista e outra metade parcelado, né? É tipo, sei lá, você comprar coisa no Brás, tá? Muito caro. Não, vou pagar agora uma parcela fixa e depois um parcelado. É como comprar um prédio ou um carro. Dá uma entrada e depois eu pago parcelado o resto do financiamento. E claro, com correção monetária, tá? Falei aqui. A contraprestação variável, né? Que está em amarelo, é justamente o valor que eu pago pela operação. Repare que só começa a partir do ano 2 e vai até o ano 31. E ele vai crescendo conforme a operação for se tornando mais complexa. Tá? Receitas acessórias é ínfimo, que é essa parte roxa aqui em cima, que é propaganda, é quiosque, essas coisas. E nós temos o verde escuro, que é despesa com monitoramento, que também é preço de pinga. Aqui no gráfico, a gente tem aqui nosso gráfico de informações. Contraprestação fixa e variável dos anos 2 a 31. A fixa é de 790 milhões de reais por ano que o governo vai pagar. Isso aqui é referente aos investimentos. Então, ó, o governo me pagou uma parte de investimentos agora e vai me pagar 790 milhões de reais por ano até o final da concessão. E a variável que é 1,3 bilhão, que é o meu custo de operação. Tá? Então, por ano, vem pagar 1,3 bilhão, total anual, 2,1 bilhões de reais que o governo vai me pagar por ano. Por ano, tá? A partir do ano 2 a 31, essa é a média. Nessa tabela do lado, vamos nos ater aqui a usos de fontes e total 31 anos, tá? Que é o valor final. Então a gente está falando aqui de usos de 69,4 bilhões de reais em 31 anos, ou seja, toda essa tabela aqui dá 61 bilhões, mas tem um Pelé, que é um Pelé assim que vocês têm que prestar atenção, porque isso aqui é para escancarar que o governo quer, assim, eu não tenho nem palavra, acho que aquele meme do mar abrindo o rabo não é assim, é a cara disso daqui, né? Não tem o que falar, é um entreguismo dos mais absurdos que eu já vi na minha vida. Não tem iniciativa privada que não queira fazer um negócio disso aqui. Vamos lá. Esse primeiro quadrado aqui são os usos, investimentos
12,4 bilhões, que é referente ao que eu vou gastar para fazer as obras, tá certo? O OPEX e SGA, né, 29,3 bilhões. No gráfico lá em cima tava 30 bilhões, mas enfim, não é muita diferença não, tá dentro do ok. Ônus de fiscalização, 1,6 bilhões de reais. Impostos indiretos, 143 bilhões, né? Milhões, na verdade, né? Deve ser bitributação. O Brasil sempre tem dessas. Impostos diretos, 8 bilhões de reais. Prestem atenção nesse termo. Fluxo de caixa livre, 17,8 bilhões de reais. Guarde esse número aqui. Fluxo de caixa livre, tá? Isso aqui é um valor fundamental. Aqui embaixo nós temos fontes, tá? Fontes, que é aporte público, tá? Que é de 6,6 bilhões de reais, que tá aí perto da metade. Deixa eu só ver se é metade mesmo, que agora eu fiquei na dúvida, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. 6,6 vezes 2. Que dá 13,2, então, sei lá, os caras erram essa conta muito fácil, né? Enfim, a contraprestação pecuniária fixa está orçada em 19,2 bilhão. Mas já não era para ser a metade, uma metade aporte, outra metade contraprestação fixa? Pois é. Só que esse valor da contraprestação fixa, ele está reajustado ao longo do tempo. Então, por isso que ele ficou inchado. A contraprestação fixa está inchada, tá? Então a gente tem que considerar isso ao longo do tempo. Contraprestação variável é de 37,1 bilhões, que é referente ao pagamento operacional dos 31 anos de concessão, né? Então, dos 30 anos do caso. Então, né, eles vão receber mais de 1 bilhão por ano ali. Tá naquela conta aqui, ó. Você pega contraprestação fixa e variável e divide por 30, vai dar os 2 bilhões, né? Só fazer a conta aqui, ó, só pra gente ter certeza. Vamos fazer aqui na nossa calculadora aqui para não ter erro, né? É 19,238 mais 37,168, né? A gente faz a conta aí, dá 50 e poucos bilhões dividido por 30. Até a conta aqui tá meio errada, tá? Deu 1,8 bilhão por ano. Eu não sei como que eles fazem aqui, que o gráfico tá ali não bate no gráfico, né? Desembolso com monitoramento é 392 milhões, e receita acessória dá 1,02 bilhões, né? 1 bilhão de reais. E a exposição de capital, que é 5 bilhões de reais. Tá. O que isso significa na prática, Jean? Vamos falar a verdade. Vamos abrir o jogo aqui para vocês. Essa aqui é a conclusão do nosso vídeo. Significa isso. Esse gráfico, ele é a coisa mais sem vergonha que eu vi nos últimos anos com ferrovia, tá? Vamos lá então. Nós temos resultados em bilhões de reais, tá? Nós temos então aqui, eu não vou lembrar muito bem o que é o EBITDA. EBITDA que é fluxo de caixa operacional menos aporte mais impostos, né? E receita operacional líquida é receita operacional menos aporte menos impostos. Enfim, fica um negócio bem estranho, né? Receita que eu tenho menos o aporte, enfim, não faz muito sentido, né? Enfim, a margem EBITDA tá aí, mais ou menos. O EBITDA, para quem não lembra, acho que era alguma coisa antes de impostos, taxas e amortização. Tem um valor financeiro que eu não vou recordar agora o significado real. Mas o que importa pra gente é isso aqui, né? Então a gente tem aqui a receita líquida. Receita líquida é lucro, tá, pessoal? Receita líquida é lucro. Receita líquida é o que entra ao longo dos anos da concessão, tá? Então a gente tem receitas de 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões. Enfim, receita que a gente recebe. O EBITDA, né? Vou até pegar aqui, só para não falar besteira, tá? EBITDA. Que às vezes o EBITDA, né? Também. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? Utilizado por analistas para balanço de contabilidade, né? Enfim, você tem aqui uma receita
A receita líquida, tira os impostos, custo dos produtos, mercadorias e serviços, lucro bruto, despesas fixas, teu EBITDA. É perto, é quase ali um lucro, assim, diríamos, líquido, né, por assim dizer. Mas enfim. Exposição de capital. Exposição de capital é o seguinte. Aqui nós temos os valores que a concessionária vai ter que investir ao longo dos anos, né? Então a gente tem aqui fluxo de caixa negativo, então vai gastar 9 bilhões, 1,3 bilhão, 1,3 bilhão. No final vai ficar com um fluxo de caixa negativo de 5,1 bilhões de reais. E aqui a evolução patrimonial dela, exposição de capital acumulado. Aí depois ela vai começar a receber do governo 300 milhões, 200 milhões, 300 milhões, enfim. E vai esses pequenos milhõezinhos ao longo dos anos. Só que ao longo dos anos, o que vai acontecer? Ela vai chegar aqui, menos 5. Chega no ano 13, do ano 13 para o 14, que é metade da concessão, ela zera. E daqui ela vai lucrar. Vai lucrando, 4 bilhões, vai lucrando, 9 bilhões, lucrando. Chegou em 14 bilhões, quase 14 bilhões de reais de capital puro que ela tenha, né? De lucro, né? Acho que eu tinha feito uma conta, tá aqui numa outra página que eu fiz, que é o valor, acho que não vai nem aparecer para vocês. Se eu pegar aqui o valor, que volta aqui em cima, o capital, o fluxo de caixa livre de 17 bilhões, menos a exposição de capital de 5, e joga essa conta aqui, a gente vai ter um valor final de lucro da concessionária, que é praticamente garantido, de 12,7 bilhões de reais. O que praticamente é maior do que o investimento necessário para você investir. Qual o resumo da história? O resumo da história é muito simples. A concessionária, no final do jogo, a concessionária vai... O governo vai pagar tudo. O governo vai pagar tudo. O governo vai pagar a operação, vai pagar a manutenção, vai pagar a função. O governo vai pagar tudo. Todo o custo. O governo vai pagar todo o custo, que 69 bilhões aqui, praticamente, né? Quase isso aqui. Né? E desse valor aqui, que vai ser 69 menos os 17, né? A gente pegar aqui, ó. Pega esse valor aqui. Isso menos, para ser justo, né? Isso aqui menos o fluxo de caixa livre, né? O governo vai pagar 51 bilhões de reais ao longo dos 31 anos. E a concessionária vai ficar com um lucro de 12 bilhões de reais, que é que esse gráfico aqui está dizendo, que é resultados. Né? Ou seja, tá aí para todo mundo ver o nível da palhaçada que a gente está se metendo. Se existe entreguismo maior que esse, eu não sei, né? Mas tá aí. Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Eu queria poder explicar melhor o EBITDA, mas eu tenho que estudar melhor essa bagaça. Mas enfim, a exposição de capital e o fluxo ali acumulado já mostra muita coisa, né? Enfim, são margens bastante generosas, né? São margens bem generosas da receita para o EBITDA, né? Então, o que a gente tem aí é uma coisa um tanto quanto garantida, né? Meu povo, o vídeo é esse. Eu não sei quantos minutos ficou. É um vídeo longo, é um vídeo complexo. E é isso, né? Bom, se você apoia isso, tá aí. Sua iniciativa privada é essa palhaçada aí, né? Enfim, vou ficando por aqui. Comentários, sugestões, críticas, deixem nos comentários. É isso, até mais.